lá, eu quero dividir com vocês alguns comportamentos de uma mulher que impulsiona a sua vida, seja ela executiva, seja ela empresarial, seja ela na maternidade, seja ela como mãe, seja ela, enfim, qualquer faceta da vida. Esses comportamentos vão te ajudar. Então eu quero dividir com vocês comportamentos de uma mulher que impulsiona a vida. Então vamos lá. O tema da live de hoje é esse: mulheres que têm comportamentos que impulsionam a sua vida. Então eu quero dividir que como mulher, a gente tem uma tendência natural muito forte de a gente criticar. Então, uma mulher que quer impulsionar a sua vida de fato e de verdade, ela não pode viver de crítica. Sabe por quê? Porque a crítica reduz o nosso foco. Ela reduz o nosso foco a um foco, a um ponto de análise. E ela tira o nosso foco do resto. Então, toda vez que a gente coloca o nosso coração para criticar, a gente para de ver o resto. Vou te dar um exemplo. Talvez você esteja criticando o seu marido porque ele deixa a toalha em cima da cama. E você vai reclamar, você vai criticar, pô, que saco, né? E você vai falando, pô, nunca consegue botar a toalha. E daí daquilo você começa, porque é um desrespeito, porque eu arrumo tudo e você não consegue guardar a toalha. E daí fica teu relacionamento baseado na toalha em cima da cama. E daí você tá tão focando naquilo que você não consegue ver que ele é um bom pai, que ele é um bom provedor, que ele talvez não te ajude como você gostaria, mas não falta nada em casa para vocês. Enfim, a gente foca só no que a gente tá criticando e a gente não consegue expandir. Então, um comportamento que uma mulher que quer impulsionar a sua vida não pode ter é de crítica. Então, eu quero te dizer assim, ó, faz aí, tem várias estratégias para que a gente evite a crítica e comece a criar autoconsciência do momento que a gente critica. E a gente pode criticar a família, a gente pode criticar o marido, mas a gente pode criticar o vizinho. Enfim, a crítica nunca constrói nada, ela sempre vai destruir. Então, se você, em vez de criticar, sempre procure uma solução. Sempre procure uma solução. Talvez no caso da toalha em cima da cama, a sua solução seja: eu, a partir de hoje, me disponho todo dia depois do banho lá recolher a toalha em cima da cama, para que a cama não molhe. Essa é uma solução, entende? Então, em vez de criticar, você vai dar uma solução. Segundo ponto, que está muito ligado e a diferença é muito tênue. A mulher que impulsiona a sua vida, ela não reclama. Ela não reclama. E isso é muito difícil, está diretamente ligado com a crítica. A gente não pode gastar energia na reclamação. Por quê? Porque a reclamação é um vitimismo, é um alto prazer. Mas de fato e de verdade, ela não gera resultado nenhum. Então, enquanto você está reclamando, você está parando de impulsionar, você está parando de levar a sua vida para frente, você está como se puxando ela para baixo, como segurando. A reclamação, ela traz peso, ela traz dor. E eu digo assim, ó, a reclamação é que nem um cheiro ruim, né? Quando você passa, vamos supor, num bueiro com cheiro ruim, aquele cheiro entra até no carro às vezes, né? E aquele cheiro vai incomodando, porque a reclamação é assim, é como se ela fosse um cheiro ruim, ela contagia todo mundo. Então você pode estar chega num lugar super gostoso, aí começa, nossa, essa chuva me molhou inteira. Aí a vibe do lugar já começa a baixar. Então eu quero te desafiar aqui para você ser uma mulher que gera transformação, que impulsiona. Você não pode ter o hábito de reclamar. Dani, mas é muito difícil. Gente, se fosse fácil, não precisava ser falado, porque todo mundo resolvia, né? Então a gente não pode reclamar. Então toda vez que você for reclamar, você vai sorrir. Isso eu dei essa aula para as minhas diretoras da Mary Kay, e logo eu estava dando essa aula, a minha conexão caiu. E eu falei, ai, que droga, não sei o que. E os meus filhos, que estão aqui no dia também, falaram, mamãe, não pode reclamar. Você precisa sorrir. E daí, o que acontece? Eu realmente... Fica o quê? A reclamação, ela veio na mente? Ela veio, é óbvio que ela veio, mas você precisa... sorrir, porque daí no sorriso não sai coisa ruim, entende? Então, o antídoto para reclamar, em vez de reclamar, você vai sorrir. Eu quero te convidar a sorrir bastante, a sorrir muito. Hoje está uma chuva, eu tô toda encharcada. Entende? Ai, Dani, mas é falso. No início vai ser falso, depois ele vai mudar. Então, o meu desafio é a mulher de resultado, a mulher de alta performance, uma mulher que tem uma vida impulsionada, ela não tem tempo para reclamar, não dá para reclamar. Não cabe reclamação na sua filosofia de vida. Então,
Toda vez que a gente reclama, isso eu gosto muito, a nossa reclamação, ela atesta a nossa incapacidade. Se eu tô reclamando, vamos supor, eu reclamar que eu cheguei toda molhada da chuva. Eu sou incapaz de resolver. Então a reclamação, ela nasce da nossa incapacidade. Então eu queria te desafiar. Toda vez que você reclamar, você começa a avaliar o que está incapacitando. Por que eu estou incapacitada? Vamos supor, você reclama do seu filho, dos seus filhos. Porque eles não param quieto, porque eu não consigo fazer nada. Isso é a minha incapacidade de administrar as crianças quando eu preciso fazer alguma coisa. Então a minha reclamação traz a minha incapacidade de resolver. Então, em vez de você reclamar, começa a pensar o que eu posso fazer para resolver isso não ser uma reclamação, e você vai sorrir. Então, é muito chato, né, Meire? Alguém que reclama o tempo todo. Contamina o ambiente, cara. Ninguém quer a pessoa junto. Aí chama a pessoa por educação. Eu acho que não tem nada pior do que ser convidado por educação, né? Porque, tipo, essa pessoa não quer estar contigo, mas também não quer causar problema e não te convidar. Então, não critica, não reclama. Lembra, a reclamação atesta a sua incapacidade. Então, a mulher que impulsiona a sua vida, ela não tem tempo para perder reclamando e criticando. Ela vai sempre buscar o foco na oportunidade e nas possibilidades. Esse é o primeiro ponto. A mulher que vai impulsionar a sua vida, ela vai buscar a possibilidade e a oportunidade. Então, os meus filhos não estão ficando parados, meus filhos não me obedecem. Qual é a oportunidade? Qual é a possibilidade que eu tenho nisso? Talvez eu ler 10 livros sobre educação de filhos, talvez eu comprar todos os cursos, não tem problema. Mas o nosso tempo tem que ser focado em a gente realmente buscar possibilidades e oportunidades. A mulher que impulsiona a sua vida, ela não pode ficar buscando culpados. Porque o culpado me exime da responsabilidade. Então, você fala, não, também é que tu não sabe. O meu filho, ele não para quieto. Porque o que eu tenho feito para ensinar meu filho a parar quieto? O que eu tenho estudado? Quantas horas eu tenho estudado para desenvolver o meu filho? Para ensiná-lo a parar quieto? Né? Como é que eu tenho educado meu filho? Então, Aiden, é que assim, ó, o meu marido não ajuda em nada em casa. E o que eu posso fazer para o meu marido ajudar mais? Ele sabe o que eu gostaria que ele fizesse? Ou talvez eu elogio e valido ele quando ele me ajuda? Será que eu tenho feito? Porque, gente, é reflexo das nossas escolhas. Então, a mulher que vai impulsionar a sua vida, ela não pode buscar culpados, mas ela tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito para gerar a transformação. Então, a gente vai sempre buscar aliados, parceiros. Não é fácil. Não é fácil buscar aliados e parceiros. A mulher de alto resultado, a mulher que impulsiona a sua vida, ela não pode assumir uma posição de vítima. Aí ela tá assim, ó, nossa, porque agora nessas férias, meu Deus, né? E vai trazendo essa posição de vítima. Não cabe numa mulher de vida impulsionada a posição de vítima. Porque se a gente for biblicamente avaliar, Deus não nos dá algo maior do que a gente possa suportar. E quando a gente entende que tudo que a gente vive é para aperfeiçoar o caráter de Deus na nossa vida, então a gente começa a ver uma possibilidade de amadurecer, uma possibilidade de melhoria, uma possibilidade de transformar a nossa própria vida. Então eu quero dizer assim, a gente não pode querer ser vítima e encontrar culpado. E isso, Augusto Cury já fala que é questão de a gente assumir o protagonismo da nossa vida. Ou seja, eu sou fruto das minhas escolhas. Eu escolhi ficar parada reclamando. Eu escolhi reclamar do meu marido. Eu escolhi criticar todo mundo. Eu escolhi achar um culpado em vez de resolver os meus problemas. Eu escolhi focar no problema e não na oportunidade. Então, quando a gente começa a entender que a nossa vida é reflexo das nossas escolhas, a gente começa a buscar ter escolhas melhores. Aí vai, uma mulher que impulsiona a sua vida, ela vai ter uma busca constante por gratidão e otimismo. E eu digo otimismo, não é aquele, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Não, mas ela enxerga a possibilidade positiva. A pessoa otimista, ela enxerga a possibilidade positiva. Então, a gratidão e o otimismo, elas estão na vida de uma mulher que impulsiona a sua vida. Não é fácil. Tudo que eu tô dizendo pra vocês aqui não é fácil. Mas a gente tem experimentado todo dia. A entender as possibilidades que a gente tem com restrição na Itália, né? Que é uma grande notícia. A gente começa a enxergar as possibilidades frente a tudo que pode acontecer. As oportunidades boas que tem, em vez de a gente focar no grande problema.
Então, a gratidão e o otimismo são características natas de uma mulher que impulsiona a sua vida. Então, a primeira coisa, ela enxerga as possibilidades e as oportunidades. Ela não fica presa onde não dá. Ela tem uma atitude de gratidão e otimismo. Ela consegue ver o lado bom, ela consegue ver a oportunidade. Uma outra coisa que nós como mulheres temos que ver é que errar é fundamental. A gente vai melhorar errando, né? Então, quem acompanha os meus stories sabe que a semana passada eu fiz uma reunião assim e depois eu gritei com os meus filhos. Hoje eu fiz totalmente diferente para que isso não acontecesse. Então, errar é fundamental para que a gente cresça e aprenda. Errar é fundamental para que a gente transforme a nossa vida. Então, não tenha o peso que uma mulher que impulsiona não erra. Ela erra. A diferença da mulher que impulsiona é que ela aprende com o erro. Ela aprende com o erro. Também não é fácil, também não dá certo sempre. Mas a gente precisa estar focado que a mulher que impulsiona, a mulher que traz para sua família uma vida abundante, é aquela mulher que ela realmente consegue errar e aprender. Errar e aprender. A mulher que impulsiona, que traz a vida abundante para sua família, ela não pode olhar os outros com julgamento. Ela não pode julgar os outros. Então, o que acontece? Eu não vou olhar para o outro, porque quando eu julgo, eu vou usar o meu crivo de valor. E toda vez que eu julgo o meu crivo de valor, pode não ser o crivo da outra pessoa. Então, fala assim, nossa, ela não consegue nem coordenar os filhos dela. Né? Eu olho para lá, nossa, os filhos dela não conseguem nem coordenar. Eu não sei qual é a dor daquela mãe, eu não sei qual é a dor daquela família, eu não sei como é que é o pai daquela família. Então eu não posso julgar, mas eu tenho que olhar para mim, entender o que eu posso fazer sobre a minha vida e como eu posso servir aquela mulher de uma forma de ajudá-la. É isso o nosso papel. Se você tá vendo dor na vida de alguém, vá e julga, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em razão de muitos. E eu aqui querendo julgar os outros. Então, a mulher que vai impulsionar, que vai trazer abundância para sua família, ela não pode trazer julgamento. Ela vai viver o amor, porque a base do não julgar é o amor. Não é fácil. Então, as mulheres que vão trazer a abundância e viver o extraordinário de Deus para suas vidas, elas têm a sua vida baseada no amor e no serviço aos outros. Então, seja o serviço para os seus filhos, seja o serviço para o seu marido, para os seus amigos, para as pessoas ao redor, para os seus vizinhos. A mulher que vai impulsionar a sua vida, ela tem a base da sua vida baseado no amor e no serviço aos outros. Isso é fundamental, isso é bíblico. Então, se você deseja ser uma mulher virtuosa, essa vai ser a virtude que você vai trabalhar sempre no seu coração. Então, a mulher que é dona da sua, né, que ela assume a capacidade de impulsionar a sua vida, de trazer abundância para sua família, ela enxerga que a transformação está nas suas mãos. Transformar a vida da sua família, transformar a sua vida, transformar a educação dos seus filhos, tá nas suas mãos. Não tem outra pessoa que possa fazer isso por você. Então, uma mulher que impulsiona, ela olha e vê as possibilidades na sua mão. Então, eu quero te desafiar a ser uma mulher que impulsiona as suas vidas, não tirando coisas, mas colocando foco nas possibilidades, nas oportunidades, gratidão e otimismo na sua vida, amor e serviço e a capacidade de enxergar que você é capaz, é o centro da transformação da sua vida, da sua família e das pessoas ao seu redor. Então eu quero te desafiar hoje, escrever uma ação que você vai fazer, né? Você pode dizer não reclamar, você vai escrever uma ação, não criticar, focar com amor, dizer que você ama, honrar pessoas que você quer honrar. Tudo isso faz parte do amor na nossa vida e isso aperfeiçoa as nossas virtudes. Eu espero ter contribuído, talvez, se Deus desejar usar essa live para tocar algum coração, assim seja, porque é para honra e glória dele que eu tô me dispondo, né? Que eu tô me dispondo a fazer algo para que mulheres possam entender que Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Esse é o desejo dele para sua vida, para minha vida. Mas a gente precisa tomar a iniciativa de focar na oportunidade e nas possibilidades que eles têm nos dado.